Olá, prezados alunos, senhores pais e responsáveis, a todos os professores, a comunidade escolar e a todos aqueles que estão assistindo. Sou o professor Igor, sou professor da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará. E nesta videoaula nós vamos analisar um dos textos componentes da prova do Enem de 2019, certo? Este é o texto, tá? Nós vamos analisá-lo, mas antes disso, tá? Antes de iniciar, uma perguntinha: como posso, você, caro aluno, como posso me orientar durante a leitura de textos em inglês? Então, nos slides a seguir, vocês terão algumas dicas de como organizar a sua leitura. Tá? Lembrando que essas orientações elas são complemento e também continuidade da aula anterior, da primeira análise que nós fizemos também de um texto da prova do Enem, de 2018. Tá? Vamos lá. Qual é a primeira dica, a primeira orientação? A primeira orientação que eu proponho é a seguinte: procure por vocábulos de origem greco-latina. Tá? Lembramos que quanto mais científico for o texto, certo? Maior pode ser a ocorrência de palavras de origem latina, de origem greco-latina, principalmente palavras de origem latina. Isso quer dizer que o quê? Que quando a palavra, o vocábulo, tem origem latina, as palavras tendem, obviamente, a serem muito parecidas com as palavras que nós utilizamos na língua portuguesa. Por exemplo, tá? Lembrando que são várias línguas de origem latina, língua portuguesa é uma delas, certo? Então, a ocorrência de palavras de origem latina e greco-latinas é muito alta em um texto em língua inglesa, principalmente aqueles textos formais, textos científicos, textos formais, tá? Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Para você ver a gama de palavras que pertencem a esse grupo. Olha só: economy, social, comprehension, aggressive, institutional, progress, animal, glory, nation, restaurant, plan, cancel, victory, vote, state, support, maintain, president, pressure, finance, alternative, pact, expect, export, reduce, regulation, corruption, etc. Percebam que o quê? Percebam que todas essas palavras, vocês podem perceber, têm grande similaridade ortográfica com palavras presentes na língua portuguesa. Tá? São palavras de origem, são palavras em inglês, porém com origem em comum com as palavras que nós utilizamos. Tá? Então, isso obviamente são algumas palavras somente para ilustrar, porém a ocorrência de palavras de origem latina no dicionário em língua inglesa
supera 80%. Né? 80% é muito grande. É muito grande. Tá? Então, são palavras que vão nortear o texto, o texto científico, e essas palavras vão nos ajudar a começar a tirar possíveis conclusões sobre a intencionalidade do texto, a mensagem principal do texto, por exemplo. Né? A orientação número 2, porém, cuidado com os false friends. Tá? O que são os false friends? São aquelas palavras que aparentemente, tá? São palavras obviamente de origem latina, que aparentemente querem dizer aquilo que você de cara pensa que seja, né, o significado, porém ele tem uma acepção completamente diferente. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, parents. Parents, imediatamente o seu cérebro converte para o quê? Para parentes, certo? Porém, parents representa o quê? O pai e a mãe, ou seja, pais. Né? Então, parents não são parentes, não é um grupo familiar, né? Mas sim pai e mãe. Tá? Actually, nós sabemos que a construção, a formação de um adjetivo com o sufixo ly no final forma o advérbio, né? Forma um advérbio, e esse ly representa para a língua portuguesa o sufixo mente, né? Como consequentemente, como atualmente, que é o que pode parecer diante dessa palavra, que é a junção de actual mais o ly, o ly. Então, nós podemos pensar que actually é atualmente, presente, no dia de hoje. Porém, actually também é um false friend, um falso amigo, que quer dizer na verdade. Né? Na verdade, vírgula. Né? Então, esse actually tem essa acepção, tem esse significado. E fabric? Fabric, logo de cara você pode pensar que seja fábrica, não é? Porém, fabric é tecido. Tá? Fabric é tecido. Notice. Notice, você pode pensar logo de cara, em notícia, certo? Porém, notice é um aviso. Notice é um aviso. Tá? Agenda. Agenda é o quê? Não é a agenda onde você anota recados, faz as anotações do seu dia a dia, onde você anota, registra por datas a sua programação durante a semana, durante o mês, certo? Agenda quer dizer a pauta de uma reunião. E o último aqui é college. College não é colégio, certo? College é faculdade. Bom, mais um false friend. Tá? Agora você pode me perguntar,
qual é a ocorrência deles? É alta, é média, é baixa? Eu diria que é de médio para baixo. Tá? A ocorrência de false friends não é muito grande. Obviamente que depende do texto. Tá? Depende do texto. Mas em geral, a ocorrência é média e baixa desse grupo de palavras de origem latina, porém que não tem o mesmo significado. Tá? Não tem o mesmo significado para a língua portuguesa. Tá bom? E a orientação número 3? A orientação número 3 diz o seguinte: procure pelos verbos expressos no texto. Como já eu havia dito na aula anterior, o verbo é a coluna cervical do texto. Tá? O verbo é aquela classe gramatical que é uma das mais importantes da comunicação. Você sabendo identificar o verbo, a ação, o estado, a condição, você sabe quem vem antes e quem vem depois. Você pode concluir quem executou a ação e qual foi o resultado dessa ação. Tá? Então, conforme você vai praticando o idioma, você vai estudando, o seu vocabulário vai aumentando e isso vai lhe ajudar bastante na hora de identificar o verbo. Tá? Vamos a alguns exemplos. Olha só. Eu vou ler o exemplo, certo? Imediatamente eu retorno para fazer a tradução. Tá? The new pact is expected to ease trade barriers, strengthen regulation, and crack down on corruption. O que está escrito aí? Vamos lá. O novo pacto é esperado para atenuar, para diminuir. Vamos lá. O novo pacto é esperado para atenuar ou diminuir. Muito bem. Quando nós lemos algumas construções na língua inglesa, essas construções elas não podem parecer não muito naturais para uma leitura natural na língua portuguesa. Então, qual é a dica? Você tem conhecimento dessas palavras? Você primeiro lê como está, tá? E se não soar natural para você, você somente faz a releitura ou a interpretação dessa frase, dessa sentença, desse trecho. Então, quando eu leio, o novo pacto é esperado para diminuir. Aí a gente pode ler de que maneira? Espera-se que o novo pacto diminua, alivie, atenue o quê? Trade barriers, que são barreiras o quê? Comerciais. Trade barriers, barreiras comerciais, vírgula. Strengthen, que é o quê? É o verbo fortalecer. Né? Fortaleça o que? A regulation, que é o que? A regulação. And crack down on corruption. E o que? Além de fortalecer a regulação, espera-se que esse novo pacto, ele o que? Ele reprima, crack down on corruption. Tá? Então você pode ver que em inglês, já que estamos falando de verbo,
identificar o verbo, algo que é muito característico da língua inglesa é a presença de phrasal verbs. O que são phrasal verbs? São aqueles verbos, tá, em que você Você tem uma base, que é o verbo principal, aquela palavra única, tá? E essa palavra ela é associada, ela se liga a uma preposição, a uma conjunção, a um advérbio, certo? E essa união ela pode gerar vários sentidos, certo? Vários sentidos. São centenas de milhares de phrasal verbs que podem ocorrer numa frase, né, durante a comunicação, durante o texto. É muito comum isso, principalmente no inglês americano, tá? Mas na língua inglesa como um todo, os phrasal verbs ocorrem de maneira muito natural, principalmente na língua falada, e eles você somente vai dominá-los quando você estiver sendo confrontado, né, diretamente pelo idioma, no dia a dia, assistindo filmes, seriados, praticando. Tá? Conforme você vai entendendo como eles funcionam, você vai utilizando eles de maneira natural. Se você pegar a palavra crack, pegar a palavra down, elas podem lhe dar, né, uma noção do que o contexto queira dizer, porém você vai precisar fazer as devidas adaptações. Tá? Por exemplo, crack é o que? É uma fissura, uma rachadura. Tá? E down sempre tem aquela conotação de o quê? De queda, né? De para baixo, certo? Então, quando esse down estiver associado a um outro verbo, tenha certeza que quase sempre a conotação daquela situação está se referindo a algo ou alguém, alguma coisa que esteja sendo diminuído ou eliminado, tá? Porém, obviamente, depende do verbo a que o down está associado. Tá? Então, é muito importante essa observação, que além de identificar o verbo, você perceba se esse verbo ele está associado a alguma outra palavrinha e que essa palavrinha esteja modificando o sentido dele, tá bom? O próximo exemplo é: The United States exported 67.8 billion of goods and services to Brazil in 2018. Tá? Então, os Estados Unidos exportaram, passado, tá? Olha o ED aí no final, 67,8 bilhões de goods, que são o quê? Que são bens, tá? São produtos e serviços para o Brasil, to Brazil, em 2018. Tá? E o próximo exemplo é: It will also reduce regulatory barriers to trade and strengthen rules to root out corruption. Vamos à tradução. Então, it, pronome neutro, no contexto se refere a esse pacto, né? a esse plano
que will, futuro do verbo reduzir, reduce, reduzirá, né? Futuro also, também reduzirá o que? As barreiras regulatórias, regulatory barriers, tá? Barreiras regulatórias para o comércio, né? A troca, o câmbio de compra e venda, né? Que é o trade. E olha o verbo também relacionado, ligado ao auxiliar do futuro simples will. Então, além de reduzir, ele também vai o quê? Ele vai fortalecer as normas, as regras, tá? Rules, para o quê? Para, olha aí novamente, olha mais uma ocorrência daquilo que eu acabei de explicar. Você tem um verbo principal e ele está ligado ao quê? Ele está ligado a uma palavrinha que está modificando toda a sua origem, né? Toda a raiz da própria palavra. Coincidentemente, o root é raiz, tá? Então, voltando, além de também reduzir as barreiras regulatórias para o comércio, e fortalecerá, né, as normas, as regras, para o quê? Para erradicar, né? Olha só, erradicar ao quê? A corrupção, certo? Então, você tem o out, novamente, que dá essa ideia de quê? De interrupção, né? De deixar de lado, jogar fora. Out literalmente é o quê? Fora, certo? Que nesse caso, associado a root out, ele tem essa conotação de erradicação, né? De eliminação, tá? da corrupção. Muito bem. Em vermelho você pode perceber que são todos os verbos que apareceram nessas situações. Coincidentemente, você pode ver que a maioria deles aí, desses verbos, são palavras de origem latina. Perceberam? Expected, exported, reduce. Todas elas são palavras de origem latina. Uma vez que elas apareçam para você na sua prova, você de cara já pode logo sublinhando, marcando, para já fazer as devidas associações com as palavras que estão no entorno delas, tá? O número 4 é muito importante, também já comentado no vídeo anterior, que diz o seguinte: observe a ocorrência de adjetivos e substantivos em sequência. Tá? Então é mais um parâmetro linguístico, mais uma característica, um feature da língua inglesa, que é o quê? Que é formular textos, ideias, quando nós estamos descrevendo coisas, tá? Associando coisas, pessoas, aos seus predicados, às suas características. É muito comum nós colocarmos todos eles um ao lado do outro, sem nenhum tipo de interferência de conectores. Então isso é muito comum na língua inglesa, tá? Vamos aos exemplos para você ver como isso ocorre.
como todos os exemplos são de trechos dos exemplos que nós já vimos, para você ver como eles aparecem, como eles apareceram nos exemplos. Aqui, New Pact, novo pacto, tá? Novo pacto, lembrando que os attributive adjectives, tá? Aqui é essa construção, você sempre coloca a qualidade, a característica antes do substantivo, tá? Antes do nome, antes da coisa, tá? Sempre. Aqui, por exemplo, trade barriers, tá? Barriers são barreiras, tá? Barreiras, mas que barreiras? São barreiras de comércio, barreiras comerciais, de câmbio, tá bom? Então, olha só a natureza do adjetivo ou o substantivo adjetivo que aparece aí no exemplo. Ele é posicionado antes da palavra que é qualificada, tá? Que é barriers aí no caso. Key priorities, prioridades, certo? Logo de cara percebamos a palavra prioridades, mas qual é a característica dessas prioridades? São prioridades chave, tá? Prioridades chaves importantes, tá? Então, pode ver que a palavra key, ela está qualificando a natureza dessas prioridades. Portanto, ela é posicionada antes, tá? Executive Vice President, vice-presidente, que é um vice-presidente executivo, tá? Nessas situações, a solução, quando você tem um grande encadeamento de substantivos e adjetivos, para efeito de facilitar a sua leitura, até porque durante a prova você precisa otimizar o seu tempo. Nessas situações, leia de trás para frente, tá? Muito bem. A quinta orientação que eu selecionei, a quinta e última orientação que eu selecionei é: conjunções, preposições, artigos e pronomes determinam, identificam e conectam palavras significativas. Ou seja, palavras que têm carga semântica, que têm significado. Quais são essas classes que pertencem a esse grupo? São os substantivos, os adjetivos, os verbos e os advérbios, tá? Novamente, os substantivos, os adjetivos, os advérbios e os verbos, tá? Por isso, aparecerão com muita frequência. Então, as conjunções, as preposições, os artigos e os pronomes têm aquela característica de serem aquelas palavras pequenas. São aquelas palavrinhas que conectam, juntam, ligam essas palavras maiores, tá? Vamos aqui a um exemplo para você ver essa ocorrência. The United States and Brazil have reached an agreement on a limited trade deal that will facilitate commerce between the countries, strengthen regulatory practices, and crack down on corruption. Tá? Então, vou fazer a tradução desse trecho, desse exemplo. Tá?
logo seguida faço a observação. Os Estados Unidos e o Brasil. Olha o verbo aí, have reached. O verbo reach é o verbo principal. Ele quer dizer alcançar, certo? Atingir. Então, eles atingiram, certo? Eles atingiram o quê? Alcançaram um acordo, um agreement, um acordo sobre o quê? Sobre um comércio, um acordo, na verdade, um trade deal. Um deal é um acordo também, um acordo comercial, que é um acordo comercial limitado, tá? Que o quê? Que facilitará, olha o will, facilitate, o verbo facilitate, no futuro, que facilitará o commerce, o comércio entre os, entre os countries, os países, tá? E também fortalecerá, strengthen, regulatory practices, fortalecerá as práticas regulatórias e combaterá a corrupção. E combaterá a corrupção. Muito bem. Percebam que o quê? Que tudo que está em vermelho são justamente essas palavrinhas, que conectam as palavras mais importantes, as palavras que têm carga significativa, certo? E por elas terem essa função de conectar, de ligar essas palavras maiores, elas sempre vão aparecer. Elas vão aparecer com muita frequência. Elas vão se repetir várias vezes, tá? Então, como elas se repetem muito, elas têm um número muito reduzido, porque elas só têm essa função, tá? Elas só têm essa função. Então, a lista de conjunções, de preposições, de artigos, de pronomes, ela é tabelada, né? Ela é limitada, tá bom? Posto isso, vamos ao texto propriamente dito, tá? Vamos lá. NYPD, que é o que? New York Police Department, que é o Departamento de Polícia de Nova York. 911, 911 Operators, ou seja, os operadores, tá? Do 911 da polícia, do Departamento de Polícia de Nova York. Tá? Opportunities as a Police Communications Technician. Vamos lá. Lembrando que a qualquer momento você pode pausar o vídeo e, identificando as dicas, tá? Os grupos dentro do texto que nós acabamos de ver, você pode voltar para as orientações que foram vistas para identificar e comparar com o texto, tá bom? Vamos lá. Opportunities, logo de cara, oportunidades. Essa, como um quê? Um Police Communications Technician. Lembra daquele agrupamento de substantivos, adjetivos? Então a gente tem aí, logo de cara, um exemplo. Assim como na frase anterior, né? São operadores do 911, que é o número de emergência dos Estados Unidos, tá? Do Departamento de Polícia de Nova York, tá bom? E aqui, logo abaixo, nós temos o que? Oportunidades para técnicos, tá? Para técnicos em comunicações da polícia. Tá?
Então lembra, leia de trás para frente que pode lhe dar uma boa saída, tá bom? O próximo trecho, a próxima frase desse anúncio diz o quê? Police Communications Technicians, novamente, certo? Entre parênteses está assim, 911 Operators e Radio Dispatchers, que é o quê? Que é justamente a função que esse técnico ele vai exercer no departamento de polícia. São operators e radio dispatchers. Logo de cara, adiantando, é essa função. Tá? Então, você se candidatando a essa vaga, você vai trabalhar nesta função expresso, ilustrado aqui nesta foto. Então, quando você, por exemplo, liga para trazendo para a realidade do Brasil, você liga para 192, tá? Quem lhe atender seria lá nos Estados Unidos o quê? Um radio dispatcher, que vai lhe atender e vai lhe dar todas as orientações pertinentes para aquele momento. Tá? Muito bem. Logo abaixo você tem o quê? Starting salary. Starting salary. Aí você logo de cara percebe a palavra salary, que é o quê? Salário. E o que é o starting? Você pode lembrar de start como começar, né? Iniciar. Aí você vai juntar as duas palavrinhas e vai tirar fazer a sua própria versão. Tá? Começar, iniciar, salário. Aí você vai pensar no quê? Salário inicial. Tá? Salário inicial. Esse salário inicial é o quê? Você tem esse número aí. Em expresso, você vai ler de que maneira? Vamos lá. 33, que é o quê? 33. Só que é 33 o quê? Na casa do milhar. A casa do milhar é thousand. Tá? E o próximo número é o quê? 100. Pulou a casa do milhar, agora é a casa do 100, que é representado pelo 100, que é o quê? 100, né? 100 e o quê? 62, 62. Então, o salário inicial é este valor, começando por este valor, and can increase, e pode subir, né? Pode crescer, aumentar, para o quê? 44. Tá? 44 mil, 800, certo? Casa dos 100. 99, tá? 899, 899, tá? Muito bem. E o final deste anúncio diz o quê? Requirements. O que são requirements? Requirements são os requisitos. Você já pode ter percebido que é o posto para uma vaga de operator, dispatcher, radio dispatcher, tá? Só que para se candidatar a esta vaga, você tem alguns requirements, que são o quê? São os requisitos, certo? O primeiro diz o seguinte: 4-year high school diploma. Olha só, aquela regrinha lá aquela orientação
dos substantivos, adjetivos em cadeia, em sequência, você pode perceber que não tem nenhum tipo de conector. Tá? Então, primeiramente, tente ler palavra por palavra, depois você só reorganiza para uma leitura mais natural, condizente com a realidade da língua portuguesa. Então, vamos lá. 4 ano high school. Você já pode ter uma noção de high school, que é aquele período final dentro da escola. Né? Você pode lembrar dos filmes como High School Musical, certo? Então essa palavrinha ela pode lhe ser familiar. E diploma, então diploma de high school, 4 anos, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o primeiro requisito aí é que você tenha o diploma do ensino médio de 4 anos. Ou seja, você precisa ter terminado o ensino médio. Lembrando que o high school, que é a educação secundária dos Estados Unidos, é justamente esse período de 4 anos que você passa nele, no caso. Começa com freshman, sophomore, junior and senior. Então esses 4 são justamente os 4 anos que você passa na educação secundária nos Estados Unidos. Terminou o senior, você o quê? Você recebe o seu diploma de high school. Ou seja, você, para se candidatar a essa vaga, você precisa ter finalizado os 4 anos de high school. Tá? O número 2 diz o seguinte: New York City residency is required within 90 days of appointment. Isso quer dizer o quê? Vamos lá. New York City, cidade de Nova York, olha só, traz para frente. Tá? Só que tem ainda residency, ou seja, residência. Tá? Residência na cidade de Nova York. Residência na cidade de Nova York é necessária, é requerida, exige-se, né? É necessário que quem está se candidatando tenha residência fixa na cidade de Nova York. Tá? Então, exige-se que num período de within 90 days, que num período de 90 dias da data da nomeação, da data em que ele foi chamado, certo? Então ele contam-se 90 dias dessa data para que ele declare residência fixa em Nova York, tá bom? Esse é o ponto 2. O ponto 3 diz o seguinte: must be able to understand and be understood in English. Olha só, o terceiro ponto diz o seguinte, que esse candidato, ele o quê? Ele deve ser capaz de compreender e ser compreendido em inglês, certo? Olha aí a importância de falar inglês, de ser fluente em inglês para conseguir uma vaga. Tá? Mesmo que você já seja um nativo, né, você precisa saber se comunicar bem. Tá? E o número 4, must pass a drug screening
ou seja, você deve, tá? Olha o must, modal, modal verb, verbo modal, de obrigação, tá? Você tem a obrigação, você deve passar, você deve ser aprovado em uma triagem de drogas. Screening drug, olha só, leia de trás para frente. Drug screening é um teste, uma triagem de drogas. Tá? Então, o número 4, você vai passar por um antidoping. Tá? Saber se você está, para saber se o candidato está sob efeito de algum entorpecente. Tá? E application fee. Application fee. Fee é a taxa de aplicação. Convertendo para a nossa realidade, seria a taxa de inscrição, certo? Olha só, application fee, também organizado daquela maneira que nós vimos. Então você pode ver que a ocorrência desse tipo de construção na língua inglesa é muito alta, muito presente. Né? Então a saída mais prática é ler de trás para frente, certo? Seja combinando substantivos com substantivos, seja com adjetivos e substantivos. Leia de trás para frente. Então, a taxa de inscrição, application fee, ela custa $47. $47, tá? E a última informação referente a essa taxa de inscrição diz o seguinte: payable on the day of the test. Payable. Pay é o que? É pagar. E able. Able é aquele sufixo que vai formar um adjetivo. Né? Pagar vira pagável. Né? Ou seja, você pode pagar on the day, no dia of the test, no dia do teste. Tá? Então essas são as informações referentes ao anúncio desta vaga, tá bom? Para finalizar, eu vou ler 3 perguntas de múltipla escolha. A primeira foi aqui caiu na prova, tá? As outras 2 eu elaborei, referente também a esse texto, para que você interprete e tire suas próprias, faça a sua interpretação e tire suas próprias conclusões. Tá? Vamos lá. A questão do Enem diz o seguinte: neste anúncio de emprego no Departamento de Polícia da cidade de Nova York, um dos requisitos para se preencher a vaga é a letra A, ser capaz de se comunicar em inglês, B, pagar a taxa de inscrição antecipadamente, C, morar em Nova York por 90 dias após o teste, D, ser experiente na área de combate às drogas, e E, ter diploma de ensino médio há 4 anos. Ok? Muito bem. Aí você pode a qualquer momento voltar para a leitura do texto, faça as suas devidas considerações e marque a resposta correta. Tá? Segundo o anúncio, próxima questão. Segundo o anúncio, o salário deste cargo pode aumentar até letra A, 5,38%. Letra B, 6,38%. Letra C, 7,38%. Letra D, 8,38%. E letra E, 9,38%.
Aí você pode se perguntar, mas esses dados parece que não estão nesse texto, parece que isso não está no texto. Pois então, é muito comum, tá? É muito comum, ultimamente nas provas de vestibular, alguns conhecimentos básicos matemáticos estarem presentes em questões de inglês, principalmente quando há valores monetários, há números, há matemática financeira presente no texto. Então, tem uma informação muito importante nesse texto que vai lhe levar a essa resposta. E é claro, você precisa ter esse conhecimento essencial matemático para saber essa resposta. Tá? E é claro, não deixa de ser uma questão de raciocínio lógico. Uma questão de raciocínio lógico que lhe leva a um conceito matemático. E obviamente que você vai precisar solucionar isso. Tá bom? E a última questão: é correto afirmar que os candidatos devem se candidatar à vaga com 90 dias de antecedência? Os candidatos, letra B, os candidatos precisam pagar a taxa de inscrição com 90 dias de antecedência? Letra C, os candidatos têm 90 dias para declarar residência fixa em Nova York após a nomeação? Letra D, os candidatos devem ter residência fixa em Nova York por pelo menos 90 dias para se candidatarem à vaga. Os candidatos que declararem residência fixa em Nova York com 90 dias de antecedência estão isentos de pagamento da inscrição. Ok? E a última questão diz o seguinte: em 33.162 dólares and can increase to 44.899. Pode subir, crescer, aumentar para 44.899 dólares, tá? 44.899 dólares. O verbo modal can indica o quê? Ability, possibility, permission, request ou offer. Certo? Então essas foram as 4 questões propostas além da questão do Enem, a primeira. Essas foram as 4 questões propostas para esta atividade, certo? Caso alguma informação não tenha ficado clara, a qualquer momento volte para o trecho que lhe interessa. Preste atenção novamente nas dicas, nas orientações de como você pode organizar melhor sua leitura. Preste atenção nas traduções do texto, tá? E faça essas questões, ok? Então, muito obrigado pela presença, pela atenção de todos, e nos vemos na próxima videoaula. Obrigado.